Salve família vascaína! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não forem inscritos aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like para a gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente fazer aquela resenha de vascaíno para vascaíno, falar um pouco mais aí sobre a movimentação do Vasco no mercado. Parece que fez consulta por um atacante reserva lá no Palmeiras. O nome de um camisa 10 que foi cogitado meses atrás, e o Paulo Brax teria dito: não, quero um camisa 10 de uma prateleira maior. Esse nome volta a ser cogitado aqui, vamos repercutir isso. Falar aí do substituto de Gabriel Peck nesse jogo tão difícil contra o Botafogo. Será que chegou o momento da maior contratação do Vasco na primeira janela? Orediano, o que você acha? Vamos debater sobre isso. Trazer aqui também a opinião do Edmundo, que deu uma resposta inusitada por um amigo dele. O amigo dele falou que ajudou a trazer o Serginho para o Vasco. O Edmundo deu uma resposta engraçada e também comentou um pouco também sobre a movimentação do Vasco no mercado, porque não está agradando de forma nenhuma o que o Vasco está fazendo, principalmente as últimas contratações do Vasco. E é por esse assunto que eu vou começar, família vascaína. Eu queria traçar aqui um paralelo com duas contratações do Botafogo, porque assim, eu entendo que eu, como torcedor, eu sou chato. Pode chegar alguma contratação e que eu reclame num primeiro momento, não entendo, não tem dinheiro, vai contratar esse jogador aqui de Série B, é um jogador que a gente não conhece e realmente esse jogador pode dar a volta por cima. Mas chama a atenção as últimas contratações do Vasco, num modelo de SAF gerido pela 777, contratações essas, com certeza, o modelo associativo faria. Não a gestão de merda, não a gestão salgado, porque entrou realmente para fazer terra arrasada no Vasco e para vender o clube. Mas qualquer outra gestão aí à frente do Vasco também foi uma merda, mas a do Salgado não tem comparação. Que aqui você olha, Paulo Henrique. Cara, o que credencia esse cara a jogar no Vasco? Qual foi a análise? Ele era reserva no Juventude, mal passou, não vestiu a camisa do Atlético, tá no Vasco. Cocão. E aí é um jogador que pode me surpreender, ou tá me surpreendendo, pelo menos as oportunidades que ele teve. Eu achei que ele jogou bem contra o Inter e também contra o Goiás. Mas, cara, quarta, quinta opção do Náutico, um time da Série C. Juan Cruz, nada justifica. Carabarral, nada justifica. E aí a gente pula pro Maicon, que eu venho falando aqui, é uma burrice a contratação do Maicon. Ele tendo a oportunidade no Santos, ele vai mal e é um cara que fisicamente não tá bem. Se você vê aí torcedores, jornalistas comentando sobre o Maicon lá no Santos, fisicamente ele não tá bem. Então uma burrice a contratação do Maicon. E o contrato até o final do ano mostra isso, que não tem convicção nessa contratação. E o Serginho é um cara que a gente realmente não conhece. E aí vai naquilo de eu ser um torcedor chato, mas não traria de forma nenhuma, principalmente porque é uma função que o Vasco necessita demais atacante de lado de campo. E aí, cara, a gente precisa falar dos scouts do Vasco. Porque você pega, e aí eu vou comparar o nosso adversário de domingo, o Botafogo, fez contratações que talvez o torcedor chiou, reclamou, mas que hoje fazem total diferença nesse time do Botafogo. O primeiro nome é o Adrielson, estava até conversando com meu tio e com um amigo meu, eu tava imaginando que esse Adrielson chegou de algum clube assim, da Europa e tudo mais. Não, ele tava jogando no futebol saudita, era um jogador que pertencia ao Sport, então jogando ali Série B e tudo mais, e o Botafogo conseguiu essa contratação sem custo. E hoje é um dos principais jogadores do Botafogo, joga demais, que zagueiro o Botafogo achou. Um outro nome disputou a Série B lá contra a gente, que é o Lucas Perry, veio do Náutico, e hoje deve ser aí o melhor goleiro do campeonato brasileiro. Ou seja, a análise que é feita pelo Botafogo, claro que tem erros lá também, não dá para acertar todos, eu acho que é muito melhor. Os profissionais são mais capacitados, porque essas contratações do Vasco, os 3 jogadores do Santos, Paulo Henrique, gente, é uma coisa inacreditável. Não tem análise dentro desses nomes. Cara, o Cocão, eu vou até entender porque é um jogador jovem, às vezes o treinador não gostava dele no Náutico, e o Serginho, que é uma aposta, uma grande aposta. Agora, esses nomes aqui, eu sinceramente não consigo entender o que o Paulo Brax e os seus scouts, porque acho que são contratações que não devem passar aí pela 777, talvez por não ter
é um apelo financeiro, mas é um trabalho muito mal feito nesse sentido, comparando aí esses dois nomes que eu citei aqui. Olha o Adrielson, olha o Lucas Perry, jogadores que estavam se destacando nos seus clubes. E o Vasco está pegando jogadores que são quinta, quarta opção de times que são péssimos nessa atual temporada. Falando um pouco mais aí do jogo contra o Botafogo, a gente precisa destacar, né, que vai fazer muita falta, cara. O PEC hoje faz muita falta pro Vasco, foi o único que conseguiu ali render nesse jogo contra o Cuiabá ali na frente. Eu acho que o Ryan também se saiu melhor. Agora Figueiredo e Alex Teixeira, irritou muito a gente. E aí, tá na tela para vocês a matéria, né, que Orediano vem se destacando nos treinos e pode ser titular no lugar aí, na vaga de Gabriel Peck. Cara, me chama, assim, a atenção que o Orediano ele tem muita dificuldade de marcar. E o Botafogo é um time muito físico, irmão. É um time que corre, é um time forte. E aí você vai precisar, com certeza o William Batista vai jogar de uma maneira reativa, então você vai precisar desses jogadores de beirada de campo, tanto o Figueiredo, que deve ser a escolha dele, não seria a minha, seria o Eric Marcos, quanto o Orediano, se for a escolha. Mas assim, ele pode fazer um ajuste no meio campo, né? E aí, acredito que ele não deva repetir o que ele repetiu contra o Cuiabá, porque o Botafogo é um time mais qualificado e vive o melhor momento, que é ter dois volantes ali, né, de não ter essa característica de pegada, que é o Marlon e o Jair. Por mais que o Vasco hoje no elenco não tenha jogadores que a gente possa confiar de primeiro volante, né, porque é o Zé Gabriel e o Rodrigo, eu acho que vai ter que fazer esse ajuste e aí talvez segurar um pouco esse meio campo para colocar ali o Orediano. Tem outras alternativas que a gente pode trocar uma ideia durante a semana, mas me conta aí o que você acha da escalação do Orediano no lugar do Peck. Eu já posso te dizer que não gosto da ideia, acho que a contratação foi um erro. Erraram muito em dar 20 milhões para esse atleta. Pode ser um jogador para o futuro, que possa nos ajudar em outros anos, mas nesse momento o Vasco precisava de um jogador mais pronto, que não é o caso do Orediano. Me conta aí o que você acha da possível entrada dele no time titular. Vamos falar da movimentação do Vasco no mercado. E para isso eu preciso trazer aqui antes a opinião do Edmundo, falando aí do Serginho e também do Maicon. Se liga só. Mas até agora, esse scout do Vasco, Paulo Brax, falando que sempre todos são muito pensados para vir, eu não vejo esse scout funcionar tanto, Edmundo. O que você achou nas primeiras duas contratações? Lembrando que o Medel também está bem encaminhado, né? Não, é claro que eu não gostei, né? A gente queria que viessem jogadores de ponta, jogadores que vestissem a camisa e jogassem. Mas a gente falou alguma coisa parecida sobre o Cocão e acho que quando ele foi em campo ele foi bem. Os demais, os outros refugos, né, como a gente falava na gíria do futebol, ainda não disseram por que veio. Até quem apresentou o Serginho no Vasco foi um cara que é muito meu amigo, o Amauri. Aí ele mandou uma mensagem: eu que botei o Serginho lá no Vasco. Aí eu respondi: que bosta. Aí ele: você não conhece o jogador? Eu falei: estou falando, a minha resposta é só pelo nome. Estou pensando que você ia me mandar uma mensagem dizendo que estava trazendo o Felipe Coutinho, o Lucas Moura, alguém desse nível, Firmino, aí você vem com o Serginho. Mas estou brincando. Brincadeiras à parte, eu não gosto muito de desdenhar de jogador de futebol, porque eles sempre podem nos surpreender. Mas a verdade é que esses dois nomes que foram anunciados, o Maicon e o Serginho, estão no viés de baixa, né? O Maicon, reserva e dispensado do Santos, né? Para o Santos foi até um alívio na folha salarial, porque lá ele não ia jogar, ou pelo menos com o Odair Hellmann não estava nos planos, e o Serginho vem de temporadas ruins no futebol turco, né? Que é ruim, né? Que pelo menos eu entendo que é abaixo, seria a Série B da Europa. Mas, cara, a gente é Vasco. A partir do momento que o cara veste a camisa do Vasco, a gente torce para que ele tenha sucesso. Mas não foi isso que prometeu a 777. Por isso que eu acho que muita gente se incomoda. É isso. Não agrada nem um pouco. Só para complementar aqui e eu finalizar o nosso vídeo, trazendo a movimentação do Vasco no mercado, preciso trazer esse trecho aqui dos jornalistas que ajudaram muito, né, ao Vasco ser vendido para 777. Mas olha o que ele está falando aí agora. E botar dinheiro na mesa, contratar jogador de clube nesse momento, eu posso dizer, a real torcedor do Vasco, por mais que doa, e não me xinguem, tô apenas aqui informando, o Vasco dificilmente vai dar essa grana para contratar. Jogador livre ou então empréstimo, o Vasco vai poder contratar. E aí, complemento mais um pouco com outra informação da Atenção Vascaíno, está na tela para vocês, ó. 777 Partners não respondeu ao pedido do Vasco de adiantamento do aporte previsto para
setembro. E aí, né, até botei isso na capa do nosso vídeo, porque acredito que o que o Botafogo fez no ano passado foi essencial, tanto para a temporada, né, de quase conquistar uma vaga para a pré-Libertadores no ano passado, quanto para esse ano, porque é um jogador essencial no modelo de jogo, é um jogador que chama a responsabilidade, que quando tá difícil ele decide, que é o Tiquinho Soares. Então o Vasco precisa do seu Tiquinho Soares. Mas dentro dessas informações aqui, de falta de dinheiro, né, de tentar achar esse jogador que está livre no mercado, fica muito difícil por outras situações, né? Que é o caso do Vasco estar lá nas últimas colocações do Campeonato Brasileiro, o fato também de o Vasco não ter grandes pretensões para o ano que vem, se ficar na Série A, que é o que a gente torce, que é o que a gente reza muito, né? Eu pelo menos rezo muito nesse sentido. E aí, esses grandes jogadores, poxa, pensa, a gente não vai disputar só o Campeonato Brasileiro se ficar na Série A. Então, isso tudo pesa nesse momento para o Vasco contratar esse grande nome. Mas tem que chegar, porque senão vai ficar muito complicado, né? Não é com o Serginhos da vida e com o Maicon que a gente vai sair dessa situação. Mas pegando aqui a movimentação do Vasco no mercado, e aqui não cito o Medel, eu estou esperando ele ser anunciado, mas me preocupa também a contratação do Medel, mas isso é assunto para outro vídeo. Você imagina aí o Maicon, Medel, não fica pesado, a gente vai resenhar sobre isso aí futuramente. Mas a movimentação do Vasco, ó. Vasco mantém conversas com agentes de Christian Guaca. E aí foi o que eu disse no início do vídeo, né? Foi um jogador que foi cogitado, especulado no Vasco há um mês atrás, mais ou menos, e a informação era que o Paulo Brax descartou esse nome porque queria um camisa 10 de uma outra prateleira, né? E a gente vê o Lanzini demorar muito para responder essa proposta do Vasco, está de férias lá nos Estados Unidos com a família, mas com certeza, junto com o seu empresário, está avaliando outras possibilidades. Se não achar nada que agrade, e aí ele pode acertar com o Vasco, mas nesse compasso de espera, o Vasco já está aí tentando, avaliando outros nomes, que também é o caso aí do Rodrigo Salazar, né? Meio campo uruguaio, que está lá no Schalke 04. Uma outra situação, tá na tela para vocês aí, né? Que Vasco fez consulta ao Palmeiras pelo atacante Rafael Navarro, e pegando aquele gancho que eu falei, né? Que o Vasco precisa do seu Tiquinho Soares, está longe de ser esse atleta, né? Rafael Navarro é um cara que a gente conhece bem por ter passado aqui pelo Botafogo, fez uma excelente Série B, né? Depois foi contratado lá no Palmeiras, pelo Palmeiras, e nunca conseguiu se firmar, até porque também tem uma concorrência forte lá, né? Hendrick, Rony, entre outros jogadores lá, o elenco do Palmeiras é bem forte. Cara, se você avaliar a contratação do Rafael Navarro por esses pontos, só se destacou na Série B e no Palmeiras nunca conseguiu se firmar. E você vê o que o Vasco tem hoje no elenco, eu acho que é um jogador diferente, um perfil diferente de centroavante, porque ele tem mais mobilidade do que o Pedro Raul, e algumas vezes eu acho que seria interessante esse nome, se chegasse no Vasco, porque às vezes se faltar na técnica, e no Vasco falta muito, vai ter que sobrar na vontade. E esse cara aqui é um cara que pode acrescentar nesse sentido na frente, marcar pressão, um passe mais longo porque ele tem mais mobilidade. Então seria um nome interessante dentro do que o Vasco tem no elenco, que é a movimentação que a gente sabe que está sendo muito difícil para o Vasco no mercado pela falta do papel colorido, mas quero saber a opinião de vocês desse nome aí também. Rafael Navarro e Christian Guaca. Essa é a movimentação do Vasco aí com muita dificuldade, sem dinheiro, e me parece também com scouts, tanto da 777 quanto do Paulo Brax, de profissionais de muita incompetência. Vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.